Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. E essa é a segunda parte do movimento balístico. No vídeo passado nós dividimos o movimento balístico em duas componentes, uma na direção X e outra na direção Y, utilizando as condições iniciais, que são a velocidade inicial v0 e o ângulo inicial θ. A partir disso nós tínhamos a velocidade inicial na direção X e a velocidade inicial na direção Y. E a partir disso nós calculamos as funções horárias do movimento balístico em Y e do movimento balístico em X. E obtivemos também os gráficos para cada função horária. Então, por exemplo, a velocidade em Y depende de duas condições iniciais que são constantes, que é a v0 e o ângulo θ, e uma variável, que é o tempo. Então, dado uma velocidade inicial v0 e um ângulo θ, eu consigo descrever o movimento balístico em X e em Y. Então, dado uma condição inicial v0 e θ, eu consigo descrever todo o movimento balístico. Nesse vídeo vamos utilizar essas equações para deduzir, por exemplo, o tempo de subida, o tempo de queda, a altura máxima, a distância máxima que atinge o projétil e também vamos deduzir a equação da trajetória, que coloca y em função de x. Bem, vamos começar deduzindo o tempo que a partícula leva para atingir o ponto máximo, a altura máxima da trajetória, ou seja, o tempo de subida. Para isso, vamos precisar analisar o movimento em y a partir da velocidade em y. Bem, aqui eu tenho o gráfico da trajetória, o gráfico da velocidade em y em função do tempo e também temos a função horária da velocidade em y. Podemos determinar o tempo de subida fazendo a seguinte análise. O tempo ele sempre é positivo, ele sempre aumenta positivamente. Então significa que o produto GT ele sempre está aumentando. Vai ser um produto de G vezes o T que está sempre aumentando, é crescente. Mas como o termo GT está subtraindo, significa que a cada instante t, o termo gt subtrai um valor do termo v0y, ou seja, se o termo gt aumenta, o termo vy, a velocidade em y, diminui, certo? Por exemplo, considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8, no tempo igual a zero, nós temos que a velocidade y é v0y. No tempo igual a 1, nós vamos ter o termo menos gt igual a menos 9,8. No tempo igual a 2, nós vamos ter o termo menos gt igual a menos 19,6. No tempo igual a 3, nós vamos ter que o menos gt vai valer menos 29,4 e assim por diante. Ou seja, quando o tempo passa, esse termo fica cada vez maior e subtraindo um termo positivo, fazendo com que vy fique cada vez menor. Então, no instante t igual a zero, nós temos que a velocidade y vai ser somente v0y, certo? É a minha condição inicial, v0y. Porém, com o passar do tempo, o meu vy vai diminuindo cada vez mais, até aqui no alto da parábola, o meu vy ser zero. Nesse instante, o vy é igual a zero. Isso ocorre aqui no gráfico da função horária da velocidade, quando ele intercepta o eixo do tempo. Nesse ponto aqui, o vy é igual a zero. E a esse ponto no tempo, eu vou chamar de tempo ts, que é o tempo de subida. Então, no tempo ts, a minha velocidade vy é igual a zero. E no tempo ts, o meu termo gts, é igual ao termo v0y.
Quando eu jogo isso aqui no GT, cancela com V0y e Vy fica 0. Então, no tempo TS, a velocidade da minha partícula é 0. Porém, o tempo não para aí. O tempo continua a correr e esse termo continua a aumentar. Então, para um tempo TS mais 1, temos que o termo GT vai ser maior do que o termo V0y, que significa então que esse termo Vy, a velocidade em y, passa com sinal negativo, passa a ser uma velocidade negativa, ou seja, não está mais apontando para cima, mas sim para baixo. Então, a partir do tempo TS mais 1, nós temos uma velocidade Vy para baixo, e não só para baixo, mas também acelerando para baixo, até chegar aqui no solo com velocidade menos V0y. Ou seja, a partícula ela chega no solo com a mesma velocidade com que saiu, porém em sentido oposto. Chega aqui no solo com menos V0y. E de fato, perceba, num primeiro momento, aqui na função horária da velocidade, a minha velocidade ela é positiva. Porém, ela está caindo, ela está decrescendo, ou seja, é um movimento progressivo retardado. Já no segundo momento, depois do tempo TS, a velocidade ela é negativa, ou seja, está apontando para baixo. Porém, ela está aumentando negativamente, ou seja, é um movimento retrógrado acelerado. Ou seja, a partícula sobe, vai freando, ela para aqui no ponto máximo e começa a cair acelerada. Então, se a gente quer analisar o tempo de subida, a gente tem que pegar o tempo que leva para a partícula sair da posição inicial e chegar no ponto máximo da trajetória, porque aí depois desse ponto máximo ela começa a cair. Então, é justamente esse TS aqui, quando a velocidade y é igual a 0. Então, o termo V0y menos GTS é igual a 0, pois a velocidade y em TS é 0. Jogando o GTS para lá positivo e dividindo ambos os lados por G, nós temos que o tempo de subida é igual a V0y sobre G. Abrindo o termo V0y em função do seno, nós temos que vai ser o V0 vezes o seno de θ sobre G. Essa é o tempo de subida, é o tempo que leva para a partícula chegar na sua altura máxima. Se a gente tem um tempo de subida, então a gente pode calcular qual é a altura máxima que a partícula atinge. Basta jogar esse TS na função horária da posição Y, e a gente vai fazer isso agora. Eu vou chamar a altura máxima de Hzão. O Hzão vai ser a posição inicial em Y, mais V0y vezes o TS, menos GTS ao quadrado sobre 2. Agora vamos fazer as substituições. H vai ser igual a y0. O V0y já vou colocar na sua fórmula estendida. Vai ser V0 seno de θ vezes o TS, que a gente descobriu que é V0 seno de θ sobre G, menos G sobre 2, TS ao quadrado, que vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre o G, G ao quadrado. Isso aqui vai dar V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Sobre G. E aqui nós temos esse G corta com o G ao quadrado e fica então V0 ao quadrado
seno ao quadrado de θ sobre 2g. Podemos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre g e 2g é 2g. Então fica h igual a y0 mais 2g. 2g dividido por g, 2 vezes v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, fica 2 vezes v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. 2g dividido por 2g, 1 vezes v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, fica menos v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. E esse termo subtrai com esse termo, ficando que a altura máxima vai depender da altura inicial em y mais v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2 vezes g. Essa é a altura máxima que minha partícula chega. Ela depende da sua altura inicial, depende da velocidade inicial a qual é lançada e também do ângulo de lançamento. Da mesma forma que falamos de tempo de subida, podemos falar de tempo total, que é o tempo total que a partícula leva para percorrer todo o trajeto. E isso é bem simples, porque perceba que em todos os instantes a partícula está sob a influência de uma mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então existe uma simetria. A mesma aceleração que freia a partícula na subida acelera a partícula na descida. Então existe uma simetria. O tempo que leva para ela subir é o mesmo tempo que leva para a partícula cair. Então podemos dizer que o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Isso daqui vai resultar em 2v0 seno de θ sobre 2. Esse é o tempo total do trajeto da partícula em um movimento balístico. E podemos pegar esse tempo total e jogar na função horária da posição em x. Dessa forma, a gente vai obter a distância em x máxima. Então, vamos pegar a função horária da posição em x. Eu vou chamar a distância máxima em x de xm. Xm vai ser um x0 mais v0x vezes o tempo total. Agora vamos abrir o v0x em v0 cosseno de θ. Xm é igual a x0 mais v0 cosseno de θ vezes o tempo total. O tempo total é 2 vezes v0 seno θ sobre g. Então, substituindo aqui na fórmula, xm é igual a x0 mais v0 vezes v0 é v0 ao quadrado. 2 vezes cosseno θ seno θ é seno de 2 vezes θ, é um arco duplo. Então fica seno de 2 vezes θ, tudo isso sobre g. Então essa é a minha distância máxima em x. Perceba que a distância horizontal máxima depende da distância inicial em x, depende da velocidade de lançamento e do ângulo de lançamento. Bem, então para finalizar o vídeo, vamos encontrar a equação da trajetória. Bem, até agora a gente só falou de funções horárias. A gente tem a função horária da posição y, a função horária da posição x, temos as funções horárias da velocidade. Só que agora eu quero descrever a trajetória, ou seja, eu quero criar uma função que não seja y em função de t, mas que seja y em função de x, ou seja, uma coordenada espacial em função da outra, dando uma trajetória. Bem, para tentar chegar nessa equação, temos que analisar o que as duas equações possuem em comum. O que x de t e y de t possuem em comum?
o tempo. Então eu devo isolar o tempo em uma das equações e substituir na outra. Qual é a equação mais fácil de fazer isso? É x de t. Então eu vou isolar o tempo aqui em x de t e colocar o tempo em função de x de t. Depois eu substituo o tempo em função de x aqui em y de t. Vamos lá. Eu vou considerar primeiramente que o y0 é 0 e o x0 é 0, apenas para facilitar as contas. Então, fica x de t igual a v0x t, e fica que o tempo é igual a x dividido por v0x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tempo e substituir aqui na equação y de t. Então vai ficar y igual v0y, já vou colocar na sua fórmula estendida também, v0 vezes seno de θ vezes o t. O t o que é? É o x sobre v0x. Vai ser o x sobre v0 cosseno de θ, que é o v0x, menos g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, que vai dar x ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Bem, eu posso cortar esses dois v0s aqui. E aqui nós temos um seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é a tangente. Então, o y de x, que agora eu vou colocar já em função de x, vai ser a tangente de θ vezes x menos g vezes x ao quadrado sobre 2 vezes v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E essa, finalmente, é a equação da trajetória. Então eu tenho a altura em função da distância horizontal, que justamente dá um gráfico parabólico como esse. Aí na imagem, aí na tela, está aparecendo todas as equações que deduzimos nesses dois vídeos de movimento balístico. Temos as funções horárias para o movimento em y, as funções horárias para o movimento em x, e temos também o tempo de subida, o tempo total, a altura máxima, a distância máxima e a equação da trajetória. Com todas essas equações, você descreve o lançamento de um projétil. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva em nosso canal. Também curta o vídeo e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Até o próximo vídeo.